Bom dia, meus queridos alunos. Retornando, né, para o nosso terceiro bimestre. Nosso tema hoje vai ser um pouquinho polêmico, né, gente? A gente não vai debater sobre fé, não, tá, gente? É mais com relação às questões filosóficas e a questão histórica, tá? Mas a gente vai trabalhar muito aí com essa questão de fé hoje, tá? A gente vai passar desse período helenístico, tá? Pro nascimento aí, né, e como isso se adapta ao cristianismo, tá? Como se dá essa correlação da filosofia, tá, com a fé cristã, né? O nascimento do cristianismo e como isso se dá, né, na anexação de fé e razão. Já falando disso, a gente já tem até uma explicação aqui em cima, ó. Esse princípio de síntese, na verdade, duas grandes sínteses que a gente vai trabalhar, tá? Isso aqui seria um princípio para a gente trabalhar com essas sínteses mais à frente. Seria o princípio de junção, combinação de fé e razão. Não em resumo e simplificação, não, tá? É síntese, quando a gente fala em síntese, junção e combinação, tá? Que vai dar o nascimento, tá? Da patrística, né? Que é a nossa próxima matéria aí, tá? E da escolástica, tá? A patrística, ela nasce com o pensamento voltado, tá? É, no, nas ideias de Platão, tá? Naquele neoplatonismo que a gente trabalhou lá na última aula, né? E tem como seu principal expoente aí, tá? Santo Agostinho, trabalhando do século II até o século IV. E quando a gente for trabalhar com a escolástica, tá? A gente tem como principal nome aí, né, o frade dominicano São Tomás de Aquino, né? E a gente vai trabalhar aí do período que vai do século XII até o século XV, tá? Que é uma outra coisa que a gente vai trabalhar com relação a datas, tá? Já nesse nosso primeiro pontapé aqui, tá? Vou tentar fazer um vídeo o mais curto possível, tá, gente? Mas não é tão simples assim, não, tá? Mas vamos lá, vai ser bem interessante, né? É, só reafirmando, tá, gente? Seria a ideia de revelação divina, tá? Juntamente com o pensamento racional. A gente vai ver em que medida se dá isso aqui. Tá? Essa corrente filosófica cristã, ela nasce no século I, tá? Lá em Alexandria, no Egito, mas ela remonta as suas origens lá no judaísmo, até porque a gente sabe que do judaísmo vai se obter o cristianismo. E é justamente com relação a esse nascimento do cristianismo que a gente analisa esse sincretismo no qual esse cristianismo se dá, tá? Até porque é uma coisa muito comum a gente ver é, principalmente em Facebook, o pessoal contestando muito, né? As correlações do cristianismo com outras religiões, datas que são utilizadas no cristianismo, não é mesmo? A gente não vê por aí. É justamente por causa desse sincretismo, tá? E aí vem até a explicação aqui do lado. Sincretismo, fusão de elementos culturais ou religiosos diferentes. Reinterpretação, lembrem disso, reinterpretação das doutrinas filosóficas ou dos cultos religiosos daí decorrentes. Porque é como se você utilizasse uma base de uma cultura, ou principalmente de uma religião, para formular outras, ou utilizasse elementos de uma cultura em outra cultura. Exemplo, São Jorge é tal santo, né, na Igreja Católica. Nos cultos afrodescendentes ele vem como uma outra divindade, né? Vamos dar um exemplo aí bem claro, porque também fica mais próximo de mim, né? Por exemplo, cultura grega. Zeus na cultura grega. Na cultura romana, como advém da cultura grega, ele passa a ser Júpiter, mas com as mesmas correlações, né? Com os mesmos princípios. Poseidon na cultura grega, Netuno na romana. Hera na cultura grega, Juno na cultura romana, Atena na cultura grega, Minerva na cultura romana, né? E assim por diante, né? Fazendo correlação de uma cultura ou religião em um ponto
e trazendo ela, reinterpretando ela em outra cultura ou religião. Vocês entenderam aí, gente, o que é sincretismo? É trazer de uma cultura para outra ou de uma religião para outra, tá? E vamos voltar aqui, né? E isso se dá de forma mais ampla, tá? Por quê? Esse cristianismo, ele nasce da fusão dessa cultura grega, romana, judaica e, logicamente, tá? Principalmente, como a gente vai ver muito aí, né? Como a gente percebe muito, também da cultura egípcia, né? Lógico que a gente vê que tem princípios de Zoroastra, né? E coisa e tal, mas nasce principalmente desses pontos aqui, dessas culturas, tá? Grega, romana, principalmente, tá? A base é judaica, né? A gente vê lá nosso princípio da nossa Bíblia, né? Que no judaísmo é o Pentateuco, né? E coisa e tal. E da cultura egípcia, né? Muito com relação às datas e coisa e tal, né? E se faz o quê? Um amálgama, né? Se junta, né? Faz um mexidão, né? Vamos dizer assim, né? Dessas culturas cosmopolitas e acaba nascendo esse princípio aí de cristianismo, tá? Aí só para não ficar parecendo uma grande besteira, tá, gente? Aqui, ó, vem aqui, ó. Essa convivência harmoniosa, onde havia tolerância religiosa, proporcionou a gregos, romanos e judeus um intercâmbio cultural que veio a ensejar o surgimento do cristianismo, tá? Só que a princípio não era nem considerado um cristianismo, né? Seria uma forma de judaísmo não ortodoxo aqui, ó, uma dissidência ou uma renovação do judaísmo ortodoxo, tá, gente? Essa segunda parte a gente vai trabalhar como se fosse dois blocos para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá, gente? Até porque essa ideia aqui, ela do Jean Pepin, ela é bem complexa, tá? Então vamos trabalhar essa parte aqui primeiro. Ela vem dizendo que essa filosofia cristã, né, ela não coincide com o tempo, com o período histórico da Idade Média, tá, que perdura do século V ao século XV, tá? É, por essa razão, só podemos falar que a filosofia medieval a partir da escolástica, tá? Por quê? Isso vai pegar em grande parte o que a gente vai ver aqui embaixo. Por quê? Esse período ele vai muito anterior, tá? E, inclusive o termo, tá? Filosofia cristã, ele é muito polêmico. Por quê? Retrataria a filosofia elaborada com um seio no cristianismo. É essa a ideia, né? Que filosofia cristã, só que não é bem assim. Por quê? Como a gente já disse anteriormente, né? Isso tem suas raízes lá no judaísmo antigo, tá? É, e acaba sendo uma adaptação, tá? E inclusive vem assim, a adaptação do pensamento grego aos propósitos da futura religião cristã, ainda em seu embrião judaico, antes do nascimento de Cristo. Então, quer dizer, a gente usa o termo filosofia cristã, só que o pensamento utilizado é pré-cristão, tá? Se é que a gente pode usar esse termo, né? Porque você mescla esses princípios gregos lá com as ideias judaicas anteriores ao cristianismo. E lógico que depois você adapta esse pensamento, tá, a essa filosofia e a essa teologia cristã, tá? Se é que vocês conseguiram compreender essa ideia aí, tá? Por isso que o termo acaba sendo um pouco polêmico. Primeira parte, a parte de cima explicada, qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou estar dentro de sala de aula, né, tecnicamente explicando para vocês. E agora a gente passa para a segunda parte, né, que é justamente essa interpretação do pensamento medieval com que diz relação à filosofia e à teologia, né? Como uma se anexa à outra ou se separa da outra, tá? Como que é utilizada essa filosofia, essa reflexão filosófica dentro desse texto teológico ligado à religião, né? Como que a religião ela se une ao pensamento filosófico, tá? E todo o embasamento que ele dá aqui pra gente
ele vem trazendo a questão dos símbolos, tá? Há um número restrito de símbolos primitivos, símbolos que são base, tá? Que ele dá exemplo aqui do sol, da luz, da vegetação, do filho e do pai, até porque quando a gente trabalha com o cristianismo, a gente não tem a divina trindade, gente, né? E aqui eu vou dar um exemplo aqui depois para vocês que vai ficar muito claro de vocês entenderem isso aqui, tá? É, E o que ele tenta passar? Que esses signos são signos comuns, né? Eles são básicos, né? De várias interpretações, religiões, de várias teologias, né? E, como vem dizendo aqui, né? Um signo com um significado permanente sensível. Vem assim, o signo e o significado permanece sensível a mesma nos mais diversos contextos culturais, né? Então, quer dizer, em várias culturas permanece o mesmo signo, né? Um exemplo, né? A cruz, né? A cruz ela não existe em várias culturas, religiões diferentes. Por exemplo, a cruz gamada, né? É uma cruz védica, né? Indiana, né? A gente também não tem a cruz cristã, a gente não usa a cruz aqui, né? Então quer dizer, é um símbolo comum a várias culturas, né? O signo permanece o mesmo, a imagem permanece a mesma, ou então sofre algumas poucas alterações, mas o símbolo é o mesmo, tá? E vem dizendo assim, um símbolo é análogo em estruturas mentais e indiferentes em outros sentidos, né? Tá? Vamos dizer assim, tá aqui, ó. Um símbolo análogo em estruturas mentais muito diferentes, né? Não autoriza a concluir sistematicamente pela influência de uma sobre a outra, mas simplesmente por sua comum e inconsciente fidelidade ao arquétipo construtivo do espírito humano, né? Aí isso aqui é meio complicado. Aí fica assim: o simbolismo é o mesmo, mas a leitura filosófica e teológica são diferentes, né? Como eu dei o exemplo aí da cruz, tá, gente? Que ele enrola bastante, fala do espírito humano e coisa e tal aqui, mas a ideia é que várias culturas têm o mesmo símbolo. Coloque isso na mente. Várias culturas têm os mesmos símbolos, ou um pouco alterado, modifica uma basezinha, né? Só que a leitura é outra, dependendo da questão teológica e filosófica que você faz daquele símbolo, tá? Vamos parar para pensar na cruz gamada lá da Índia, né? A cruz védica, né? Ela tem o sentido que ela tem aquelas pontas viradas, né? Que até o Hitler fez uso daquela cruz de forma deturpada, né? Mas qual seria o sentido dela? Que ela sempre gira para o mesmo lado no sentido evolutivo. Então o ser humano ele estaria sempre em evolução, né? O que é uma leitura diferente que a gente faz da nossa cruz quando a gente diz com relação ao cristianismo, né? Que tem um sentido totalmente diferente com relação à remissão dos pecados, conforme a leitura que você faça com relação à Bíblia, né? Que vai ser um outro tema que a gente vai tratar aqui, né? Então, quer dizer, a partir desses significados, desses símbolos que são comuns a várias culturas, né? A gente faz uma leitura diferenciada a partir da reflexão filosófica e teológica. Vocês conseguiram compreender isso, gente? Se não compreenderem, vocês me chamam lá, eu explico isso legal para vocês, tá? Mas em suma é isso. Você tem um símbolo que é comum a várias culturas, religiões, tá? E a partir desse símbolo, você faz a anexação dele, né? A leitura dele, filosófica e teológica, para a religião ao qual você serve, ao qual você está definindo esse significado, tá? E ele vem dizendo que arquétipo, tá, gente? O arquetipo, né? Quer dizer modelo ou padrão comum passivo. Então, quer dizer, sempre que você olha uma cruz, né? Você já tem de forma inconsciente o que ela representa, tá? E o grau de fidelidade com relação àquele item, àquele símbolo, né?
Porque ele já foi desenhado de forma filosófica e teológica para você, tá? Não vem de forma individual, né? Vem com relação ao grupo com o qual você está tratando, tá, gente? Aí aqui nessa página, né, na página 8, nós já vamos tratar justamente dessa anexação, tá? Dando uns exemplos aí, né, de padres filósofos, né? O primeiro exemplo que a gente cita aí é Philon, né? De Alexandria, né? Que ele une os princípios do paganismo, tá? Do paganismo grego, né? Dessa filosofia grega e a doutrina cristã originária da religião judaica. E para ele, a filosofia deve ser utilizada como um instrumento a serviço da fé, tá? A fim de converter os descrentes e os hereges. Então, quer dizer, você tenta provar algumas coisas através da filosofia para quê? Para trazer para você os descrentes e os hereges. Aí vem as explicações aqui do lado e isso é bem interessante da gente analisar, tá? Paganismo é religiosidade diversas das principais religiões abrâmicas, né? Vem lá de Abraão, né, gente? Que seria o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Então, quer dizer, religiões fora dessas três principais, das três grandes, são consideradas pagãs, tá? Que em geral cultua muitos deuses, né? No caso aqui são as três religiões monoteístas, tá? Cultuam um deus só. Geralmente essas religiões pagãs cultuam a mais de um deus, tá? Uma vertente contemporânea cultua, em especial, a natureza, por extensão, ao conjunto de pessoas não batizadas. Então, quer dizer, isso aqui vem com relação àquela questão se você é pagão ou não. Por quê? Você deixa de ser pagão a partir do momento que você é batizado. Se você não é batizado, você é considerado pagão, tá? Se você é pagão, você vai para o inferno, né? Inclusive, na Divina Comédia vem até uma representação sobre isso, né? Dante Alighieri fala sobre um ciclo do inferno voltado só aí para os pagãos, né? Para quem não foi batizado, né? De repente, mais para frente, se a gente conseguir trabalhar juntos, né? De forma presencial, eu até trago o filme para a gente ver, né? A animação. E a gente até discute um pouquinho, né? Sobre essa questão aí, né? E vem falando sobre os hereges, né? Com correlação aqui também essa questão religiosa, né? É aquele que comete heresia, isto é, professa doutrinas contrárias aos dogmas religiosos cristãos, ou lhes falta com respeito. Então, quer dizer, se você falta com respeito com relação à cristandade, tá? Ou vai contra os dogmas cristãos, você está cometendo heresia. Se você comete heresia, você é um herege. Então, quer dizer, foi contra os ensinamentos, as regras católicas, você é um herege, tá? E você vai para o inferno. Ponto, tá? Em contraposição, a gente tem aqui, tá? O Tertuliano de Cartago. Cartago ali ficava no norte da África, ali, tá, gente? Tinha vários embates sérios com Roma, tá? E ele faz justamente a contraposição. Ele diz que não pode ter união entre fé e razão. Essa questão de filosofia e teologia não deve andar junta, não, tá? E ele diz o seguinte, ó, tá aqui, ó. Para ele, a fé é a fonte da verdade que purifica. A razão, a fonte do erro que corrompe e adultera a verdade, tá? E tá assim, a filosofia é a mãe a filosofia a mãe de todas as heresias, né? Porque você vai cultuar a razão. Se você vai cultuar a razão e a razão está em contraposição à fé, a filosofia é a mãe de todas as heresias. Se um diz, né, Philon diz que você deve usar a filosofia para explicar a sua fé, os princípios religiosos, para trazer os descrentes e os hereges, tá? Tertuliano já diz ao contrário. Ele diz que a fé é a fonte da verdade que purifica, tá? E a razão ela corrompe e adultera, seria o contrário, né? E que justamente por isso a filosofia seria a mãe de todas as heresias, né? E mais para frente, séculos mais à frente, né? Até
reconhecido esse pensamento aí do Tertuliano, tá? Só que quem acaba prevalecendo aí nessa briga, vamos dizer assim, né, é o pensamento no qual, tá, você anexa a fé e a religião, tá? É, esses primeiros teólogos são chamados de padres da igreja, tá? Por isso que depois mais para frente a gente vai ter a corrente denominada, né, nomeada patrística, tá? Só que aí você me pergunta, pô, Bruno, mas é a igreja, né? E aí, vai ter o mesmo peso, fé e razão? Como é que vai ser isso? Não vai ter o mesmo peso, tá? Por quê? A fé vai estar em primazia com relação à razão. Então, quer dizer, você tem a fé acima da razão. Você só usa a razão para quê? Para tentar explicar algumas coisas, tá? Explicar os seus dogmas, tá? Para poder trazer esses descontentes e hereges para o seu lado, tá? E logicamente, como eu disse para vocês, esse pensamento ele é fundamentado no neoplatonismo. Por quê? Como a gente falou aqui, né, essas grandes religiões elas têm base, tá, num Deus único, né? São monoteístas. Então, quer dizer, é aquele grande uno, né? O grande Deus, aquela coisa que está lá em cima, acima de todos, né? Aquela grande divindade que está acima de todas as coisas, a criadora de tudo. Uma única coisa, um único grande ser, né? Uma única grande divindade que dá vida e existência a todas as outras que a gente trabalhou na nossa última aula, tá? É, E esses padres, líderes, são chamados de apologistas. Por quê? Faz apologia, né? É aquele que faz o elogio, a justificação ou a defesa apaixonada de algo ou alguém, em especial da doutrina religiosa, né? Então vocês percebem pela leitura que em grande parte a gente acaba, né, ou há pessoas que acabam fazendo apologias, né, à religião e a outras questões, né? Aqui a gente voltou muito para a questão da doutrinação religiosa. A gente vê que hoje em dia a gente também tem muito de doutrinação política, a gente tem outras doutrinações, no qual você acaba tendo pessoas que são apologistas com relação a, a essa pessoa, né, ou essa religião, justificando, elogiando ou defendendo de forma apaixonada, né? E a paixão, como a gente vê lá com Platão, né, que a gente discutiu, aquele amor platônico, ele não é questionável, né, gente? É complicado debater quando a razão ela se extingue e você passa a fazer uso da emoção, da paixão, né? Isso é um pouco complicado. Mas vamos lá, esquece isso por enquanto. E aqui na nossa última página a gente vai trabalhar com dois blocos, tá? Primeiro esse bloco de cima e depois com a questão aqui trabalhando com o neoplatonismo nesse período, tá, gente? Aí vamos lá. Essa apologia ao cristianismo, ela se faz permanente, necessária, tá? Por quê? Diante da perseguição sofrida pelos novos cristãos, você precisa fundamentar e trazer as pessoas para o seu lado, tá? Só que, como se dá isso aí? Como a gente analisou na página anterior, a fé ela tem muito mais poder aqui do que a questão da razão, tá? E o argumento é dado a partir da verdade revelada, da revelação divina. Aí você fala para mim, pô, mas a verdade se dá através da revelação divina. E em que lugar fica a racionalidade, a filosofia, por assim dizer, né? Aí vem aqui, ó, a filosofia restou demonstrar de forma racional o que fora revelado, ou seja, os dogmas. Em outras palavras, a filosofia coube um papel secundário. Aí vem a explicação aqui do que seria dogma, e eu vou até
fazer depois aqui um resuminho para vocês entenderem sempre o que falar com relação a dogma, tá? Aí vem assim, dogma. Crença defendida com grande certeza e considerada irrefutável. Então quer dizer, inquestionável, gente, tá? Lembre-se dessa palavra aqui, ó. Dogma é irrefutável para quem defende esse dogma, tá? No cristianismo, crença comunicada por revelação divina e defendida pela Igreja Católica. Então, o que é um dogma? Tá? São as regras ou ensinamentos que são passados, de certa forma, racional, tá? Para que essas revelações divinas sejam comprovadas, tá? Se é que assim a gente pode dizer, e que são irrefutáveis, né? Então o cara vai te passar os dogmas, que seriam as regras, os ensinamentos, de certa forma racionalizada, tá? Para comprovar essas teorias que advêm da fé, tá? Ou da revelação divina, tá? Mas, de novo, reafirmando para vocês, a fé ela tem um patamar muito mais alto aqui, tá? Do que a racionalidade, tá? Aí aqui a gente vai falar com relação à universalização, quando é que a Igreja Católica, né, o cristianismo, ela dá esse boom, né, e que se torna uma religião universal, né? Ela vem dizendo que a religião católica, né, ela se torna universal a partir das epístolas do apóstolo São Paulo, né? Aí a epístola, né, significa comunicação, carta, né, redigida pelos apóstolos, é, ou ensinamentos, né, para os seus seguidores, vamos dizer assim, tá? Então seria uma carta, uma comunicação, uma lição escrita dos apóstolos para os seguidores dessa fé cristã, tá? E quando ele consegue implantar esse cristianismo de forma universal, tá? Ele coloca preceitos morais simples, tá? E da crença da salvação alicerçada no sacrifício de Cristo, tá? Os preceitos morais não são simples, gente, da fé cristã, né? E principalmente, né, alicerçada aí, né, desse sacrifício de Cristo, né? Não veio, não diz que é o sangue que veio para lavar nossos pecados e coisa e tal, que a gente não faz mais sacrifícios, né? Seria o sacrifício de Cristo lá na cruz, tá? E vem dizendo que é uma doutrina destinada a todos os seres humanos, né? A gente não vai ter mais aquela questão de cristãos e gentios, né? Veio para trazer todo mundo, né? Juntar todo mundo, né? Vem dizendo que ela é universalizante porque ela traz todos os seres humanos, né? Cuja principal fonte de ensinamento é a Bíblia, né? O nosso livro sagrado, o livro base, né, da cristandade seria a Bíblia, né, no qual você tem os ensinamentos cristãos, tá? E também traz a concepção de que o pecado ele vem com a culpa e com o castigo. Essa ideia de pecado, né, trazendo culpa e castigo. E aqui a gente já trabalha até um pouco mais à frente, quando a Igreja Católica toma um poderio imenso mais para frente, principalmente com relação à Idade Média, né, que vem dizendo assim, a Igreja Católica passa a reunir a primazia dos poderes políticos, culturais e religiosos, né, tá? Político, cultural e religiosos, atingindo seu ápice no período medieval, conquistando, escutem isso aqui, 1/3 de todas as terras cultiváveis da Europa Ocidental. Então, quer dizer, de terra boa, que era terra cultivável, legal e tal da Europa, né, da Europa Ocidental aqui no caso, 1/3 era da Igreja Católica, tá? A Igreja Católica tinha muito poderio político, tá? Cultural, até porque ela definia o que era padrão cultural, tá? E principalmente religioso. Então era muito, muito, muito poderio nas mãos da Igreja Católica. E eu só ressalto mais uma coisa com relação a isso aqui, tá, gente? Só pra gente
confirmar, reafirmar, até porque muito se tem sido dito com relação à Igreja Católica, né, nesses últimos dias, né? E a Igreja Católica trouxe muito do seu poderio para si, né? É, é, lógico que a gente tem alguns padrões que vão se modificando com relação ao tempo, tá? Mas a Igreja Católica ainda hoje tem muito poderio, tá, gente? É inegável. E ela era tão poderosa nessa passagem do mundo antigo para o mundo medieval que o Império Romano ele cai. O Império Romano do Ocidente primeiro, tá? E ele vira o sacro, que quer dizer sagrado, né, gente? Então já tem aí já um spoilerzinho, né? Sacro Império Romano Germânico, quer dizer, a união do povo romano, né? Com esses povos que antigamente eram ditos povos bárbaros, os germânicos, né? Então você juntou três instituições aí, né? Três grupamentos: o Império Romano, os povos ditos bárbaros, né, que são esses germânicos, e a Igreja Católica, né? Esse sacro aí quer dizer da união da Igreja Católica. Então, quer dizer, mesmo o Império Romano cai, mas a Igreja Católica não, né? Então a gente tem a criação do Sacro Império Romano Germânico. Só para vocês terem noção do poderio da Igreja Católica que vai se reafirmando com relação ao tempo, tá? E só para a gente fechar, gente, a questão aqui do neoplatonismo com relação ao tempo tá reafirmando, né, que o neoplatonismo é a fusão de elementos justamente das ideias de Platão, lógico, tá no nome, tá? Com princípios da filosofia pitagórica, tá? E da doutrina de natureza religiosa, tá? Das doutrinas de natureza religiosa. Então, religião, filosofia pitagórica e principalmente filosofia de Platão, tá? Platônica, né? E só que tem um probleminha, né? Quando a gente vai analisar essa questão de neoplatonismo, né? Principalmente quando a gente vai trabalhar lá para frente com a escolástica, tá aqui, ó. Quando vai oferecer os ensinamentos da escolástica, traz um conceito de um Deus distanciado desse mundo. Até porque, como eu falei para vocês, ele seria o grande ser, e a partir desse ser, ele emanaria centelhas que daria vida a todo o resto. Então, quer dizer, ele fica muito distante dessa figura que a gente tem hoje, né, que nós seríamos a imagem e semelhança de Deus, aquela figura humana no qual a gente pode ter acesso através das orações. Nessa ideia neoplatônica, né, a gente teria uma centelha do próprio Deus, mas esse Deus estaria muito distante. Inclusive, eu quero até fazer uma correlação com vocês aqui no final, tá? E essa ideia ela foi trazida pelo Plotino, tá? O Plotino foi o fundador dessa corrente, né? Dessa ideia do neoplatonismo, tá? E ele separa ela em três elementos: o grande uno, tá? O um, né? No caso aqui Deus, né? A inteligência, o nons, né? Que estaria nesse mundo das ideias, vamos dizer assim, e a alma, né? Que seria nos dado e que ela seria um entrecampo entre o nosso corpo, né, as questões físicas, questão material, corpo físico, e essa inteligência do mundo das ideias. Então, quer dizer, para chegar mais próximo de Deus, né, você teria que sair cada vez mais de perto dessa questão do mundo material e se aproximar da questão do mundo das ideias, né, da questão da racionalidade, para estar mais próximo do grande uno, tá? E no final aqui ele dá um exemplo que seria o exemplo que eu quero trabalhar com vocês aqui, né? Que esse ser primordial, né, ele dá a vida a tudo por meio da emanação. Aí ele dá um exemplo aqui, né, como o sol, ele emana luz.
E só para finalizar, eu quero deixar uma pergunta para vocês. Qual de nós, seres humanos, é capaz de tocar o sol, né? E é essa a grande ideia, né? Deus, nessa concepção, ele estaria distante e a gente teria uma emanação, uma fagulha dele que nos dá vida. Só que ele está tão distante que a gente não pode alcançar, não pode tocar ele. E a minha pergunta fica aqui para vocês: qual de nós pode tocar o sol? Gente, fiquem com Deus, até a próxima aula e qualquer coisa é só chamar. Forte abraço aí para vocês.